Olá, eu sou a Daniele, professora de inglês, e para quem está assistindo pela primeira vez o meu vídeo, eu estou fazendo as correções das atividades do PET, volume 3 de Língua Inglesa para o Ensino Fundamental 2. Esse vídeo, então, é a atividade da semana 2, PET 3, nono ano. Essa aqui é a primeira página da atividade que já é conhecida de vocês, né? E aqui tem algumas informações que vocês vão ler com atenção, leiam os enunciados e prestem bastante atenção nas orientações. Eu sempre deixo algumas dicas aqui para vocês, né? Para ter o seu caderno em mãos, seu material necessário, um dicionário que pode ser digital ou manual, e não deixe de fazer o seu vocabulário, o seu próprio vocabulário, com as palavras que são desconhecidas para você. E coloque também aquelas que você costuma esquecer, tá? Aqui nessa atividade, nós vamos falar de um conteúdo gramatical que talvez seja novo para alguns de vocês, porque devido à quarentena, talvez não tenham visto isso ainda na escola. Então, tem uma explicação breve aqui, a gente vai falar um pouquinho, e à medida que a gente for fazendo o exercício, nós vamos memorizando aí sobre como funciona e qual é a estrutura dessas orações, tá? As orações condicionais, elas são muito usadas, né, no nosso dia a dia, especialmente assim, dentro de casa, na escola, quando a mãe de vocês fala, por exemplo, se você fizer isso, você vai ganhar aquilo, se você não fizer isso, você não vai ganhar aquilo. E na escola, por exemplo, muitas vezes os professores falam, né, se você não estudar, você não vai passar. Então, é só para vocês entenderem o que são as orações condicionais, tá? E elas são formadas por períodos compostos, ou seja, duas orações. Uma oração condicional e a outra oração, que é a oração principal. A oração condicional, que é o que a gente chama de if clauses, ela vai expressar a condição. E a oração principal, chamada de main clause, é a oração que vai expressar a consequência. Então, aquilo que você faz agora no presente vai gerar uma consequência no futuro. Eu estou já adiantando, né, falando de presente e futuro, porque a gente vai estudar aqui nessa atividade duas orações, tá? Duas classificações dessas orações. Eu tenho as orações condicionais zero conditional, first conditional, second conditional e third conditional. Nessa atividade aqui a gente vai estudar só a first e a second conditional, que são as mais usadas, tá? E aí, aqui também está falando o seguinte, que esse if, ele vai vir acompanhado da oração condicional e logo em seguida vem a oração principal. Então, eu sempre começo com o if, aí vem a minha oração condicional e logo em seguida vem a minha oração principal. Eu posso inverter a ordem dessas orações, começar com a minha oração principal e aí vem o if, juntinho com a minha oração condicional. A ordem das orações não vai alterar o sentido, mas eu tenho que prestar bastante atenção na estrutura dessas frases, tá? Por quê? A estrutura fica assim. A oração condicional, onde vai ter o if, ela vai estar no simple present. Aqui a gente está falando da first conditional. E a oração principal, que é a que vai indicar a consequência, vai estar no futuro, tá? Então, vocês já estudaram esses tempos verbais, presente simples e futuro simples, e aí fica mais fácil de entender essa estrutura. Vamos fazer no exercício, que aí vocês vão entendendo melhor. Na primeira questão, está pedindo para a gente traduzir essas frases que estão todas na primeira condicional, first conditional. Então, quer dizer que elas expressam uma condição para que algo aconteça no futuro, tá? Então, vai ser uma coisa que eu vou fazer agora no presente, que é a condição, que vai gerar uma consequência no futuro. Então, eu vou usar os dois tempos verbais, presente, na minha oração condicional, e futuro, na minha oração principal. Olha o exemplo. If you take a coat with you, you will not be cold at night. Se você levar um casaco, você não vai ficar com frio à noite. Ou seja, você está saindo de casa, né? E se você levar agora um casaco, mais tarde, no futuro, que é à noite, você não vai ficar com frio. Então, essa é a ideia, tá? Letra A. If you scream, I will help you. Se você gritar, eu vou te ajudar. Tá aí. Presta atenção aqui, olha só, porque o meu verbo scream, gritar, está no presente, na oração condicional, onde tem if, e a minha oração principal, que é a consequência, olha só, está no futuro. O que nós vamos lembrar aqui? Que o futuro simples
ele é formado pelo verbo modal will, mais o verbo principal no infinitivo, tá? Então, esse will aqui, ele está aqui só para me indicar o futuro, tá bom? Então, esse verbo help vai ficar ajudarei, ou eu vou te ajudar, que é como a gente fala normalmente, né? Letra B. If you buy 3 of these clothes now, you will get a good price for it. Então, se você comprar 3 dessas roupas agora, terá um bom preço por elas. Letra C. If I go to London, I will buy an English guidebook. Se eu for a Londres, comprarei um guia de inglês. Então, continua observando aqui que onde eu tenho if, o meu verbo principal vai estar no presente. A oração principal vai estar no futuro, tá? Se eu tivesse invertido essas orações e começado com a oração principal, o tempo verbal não ia mudar, tá? A oração principal vai estar com will, que é o futuro, indicativo de futuro, e a oração condicional, que é onde começa com if, vai estar no presente. Número 2, está pedindo para vocês completarem as orações principais, main clauses, com o will, mais a forma básica de cada verbo. O que eu chamo de forma básica? É o infinitivo, né? Só que no infinitivo ele vem acompanhado de to, não é isso? Na frente dos verbos. Então, to work, to study, etc. Então, eu vou tirar essa partícula to aí da frente do infinitivo e vou usar a forma básica do verbo, tá? E antes dele vai vir o will. Lembrando que a forma negativa de will, o will not, pode ser abreviada como o want, que é o que está aqui no enunciado, tá? Então, nós vamos observar aqui entre os parênteses, o que está pedindo nos verbos, se é a forma básica dele na afirmativa ou se é a forma básica dele na negativa, para eu saber se eu vou usar o will ou o want antes desse verbo. Então, significa que todas as minhas orações condicionais já estão prontas aqui e elas estão no presente. E o que eu vou completar são as orações principais que vão estar no futuro, ok? Vamos lá. If it's hot this afternoon, we, e o verbo ali é go to the beach. Se estiver quente à tarde, nós iremos à praia. Então, will go, iremos. If it is cold this afternoon, we, e agora está na negativa, observa, not go to the beach. Se estiver frio à tarde, nós não iremos. Então, won't go. Se vocês forem escrever will not, também está certo, tá? Mas é porque geralmente vocês vão ver essa forma abreviada, won't go. Peter, e o verbo que está aqui é get. Olha só, observa que eu comecei essa frase com a minha oração principal. Então, eu mudei a ordem, tá vendo? Comecei com a minha oração principal, vamos colocar aqui, will get into trouble if he steals that cell phone. Olha o if aqui, bem no meio das duas orações, porque depois dele vem a minha oração condicional, tá? E o meu verbo roubar aqui está no presente. Então, o que está falando aqui? Que o Peter vai ter um problema se ele roubar aquele celular. Letra D. You, novamente eu tenho a forma negativa, not pass. Olha aí. You won't pass if you don't study harder. Olha aí a fala dos professores para vocês, né? Se vocês não estudarem, vocês não vão passar, né? E aqui ela começou aí com a oração principal. Vocês não passarão ou você não passará se você não estudar muito. I, olha aí o meu verbo make, will make dinner if you like. Novamente eu iniciei com a minha oração principal. Eu farei o jantar se você gostar dessa ideia, se você quiser. If it isn't too expensive, we, e o meu verbo é buy, comprar, will buy it. Então, se isso não for tão caro, nós compraremos.
Letra G, o meu verbo é give. I will give you $5 if you wash my car. Eu te darei $5 se você lavar o meu carro. I will phone you if I have any news. Eu ligarei, telefonarei para você se tiver novas notícias. E observa aí que eu inverti novamente a ordem das frases, né? Na letra G e na letra H. Eu iniciei com a oração principal e depois veio a oração condicional. Então, elas são separadas por if. Letra I. If we don't help them, they... E aí, novamente, eu tenho a negativa, not finish. Então, eu vou usar o won't finish the work on time. I buy, novamente, I will buy a new laptop computer if I save enough money. Então, eu comprarei um computador novo se eu conseguir guardar dinheiro suficiente. He, novamente a forma negativa, won't go to school tomorrow if he doesn't feel better. Ele não irá à escola amanhã se ele não se sentir melhor. Deve estar doente. If they do not hurry, they will be late. Então, se eles não se apressarem, eles ficarão atrasados. If it snows, we will build a snowman. Então, se nevar, nós vamos construir um boneco de neve. If you eat everything now, you not have. Forma negativa. Won't have anything to eat at lunchtime. Então, se você comer tudo agora, você não vai ter nada para comer no almoço. If you don't turn down the music, you... Aí a minha forma básica, wake up, will wake up. The baby. Se você não desligar a música, você vai acordar o bebê. Agora, a gente vai falar aqui da segunda condicional, second conditional. A segunda condicional está relacionada com hipótese, ou seja, ela é usada em situações hipotéticas. Pode ser que aconteça, tá? Então, qual é a hipótese de alguma coisa acontecer? E aí, o que vai mudar na minha estrutura? Na minha oração condicional, que é a que está com if, eu vou usar o passado simples, e na minha oração principal, eu vou usar o modal, tá? Would, ou could, might, ou should. Geralmente eu vou usar aí o would, junto com o infinitivo, que é a forma básica do verbo que vocês já sabem como funciona, tá? Número 3, então. Traduza as seguintes frases. Todas estão em second conditional, ou seja, expressam uma condição para algo que acontecesse no momento presente. E aí é uma hipótese, lembrando dessa situação, tá? Exemplo. If I had money, I could rent a car. Se eu tivesse dinheiro, eu poderia alugar um carro. É como se eu estivesse falando assim, se eu tivesse dinheiro, eu alugaria, mas eu não tenho. Então, né, é uma hipótese. Letra A. If he called his sister, she wouldn't be worried. Se ele ligasse para a irmã, ela não ficaria preocupada. Mas ele não ligou, então ela ficou preocupada. Tá vendo? Qual que é a diferença da intenção de funcionalidade dessa oração? É uma hipótese. Pode ser que aconteça, pode ser que não. If you lived in China, you would be happy. Se você morasse na China, você seria feliz. Então, quer dizer, você não é feliz porque você não mora na China. É mais ou menos isso que quer dizer. If you were you, if you were me, you wouldn't spend that money on clothes. Então, se você fosse eu, você não gastaria esse dinheiro em roupas. Vocês viram que eu me atropelei aí um pouquinho, né? Dei uma erradinha aí. É porque esse inicinho de frase é muito comum. A gente usa muito, só que a gente usa o contrário, né? Ao invés de falar se você fosse eu, a gente fala se eu fosse você, né, eu faria assim.
eu faria assado. E aí a gente coloca, né, a nossa frase. Então a gente geralmente começa com if I were you, se eu fosse você, né, eu faria assim. Então a gente vai fazer aqui agora uma atividade lembrando como é que funciona os verbos regulares no passado. Eu até já coloquei aí o primeiro, né? Como é que funcionam os verbos no passado? Lembrando que no passado simples eu tenho os verbos regulares e irregulares. Aqui a gente vai falar dos verbos regulares, tá? Que são aqueles que eu vou acrescentar ed no final. E aí vamos lembrar daquelas regrinhas para acrescentar o ed no final. Tem alguns verbos que eu preciso trocar, quando o y vier depois de consoante, eu preciso trocar o y por ied. Os verbos que terminam em consoante, vogal, consoante, eu vou dobrar a última consoante e acrescentar ed, e assim por diante, tá? Então, vocês podem consultar o caderno, o livro de vocês, que vocês vão encontrar essas regrinhas lá. Write the verbs in the simple past and translate them. Então, a gente vai escrever os verbos no passado simples e depois traduzir. Todos eles estão no passado regular, tá? Então, a gente vai acrescentar ed em todos. O primeiro deles eu já coloquei aí, to walk. Olha o to aí em vermelhinho, tá vendo? Isso aí está indicando que o verbo está no infinitivo. To walk, caminhar. Passado, walked, caminhar. To hate, odiar, está no infinitivo. Passado, hated. To try, tried. Observa aí que eu troquei o y por i, tá vendo? E coloquei o ed, olha só. Porque y depois de consoante. Então, tried, tentar. Love, loved, amar. To want, wanted, querer. To start, started, começar. To study, studied. Novamente troquei o y por i. Estudar, studied. To wash, lavar, washed. E to watch, watched, assistir. Já com os verbos modais, né, que está falando aí, eles vêm seguidos da forma básica dos verbos. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá com o will. Eu vou usar o would mais o verbo. Então, aqui em parênteses está would have, né? Então, eu tenho o would mais a forma básica do meu verbo que eu quero dizer. Vamos lá para fazer o exercício. Então, a gente vai completar agora as frases com o would mais a forma básica dos verbos. If Sarah saw a big spider in her bathroom, she screamed. Então, eu estou dizendo que se a Sarah visse uma aranha no banheiro dela, ela gritaria. Would scream. Esse would, então, é como se fosse o iria no final dos nossos verbos, tá? I would lose weight if I stopped eating junk food. Então, eu perderia peso se eu parasse de comer comida que não é saudável, né? You, olha a forma negativa. Da mesma forma que eu abreviei o will not virou won't, eu também abrevio o would not, wouldn't get lost if you used the map I bought for you. Então, você não ficaria, né, perdido se você usasse o mapa que eu comprei para você. If Maria worked harder, she would get promoted. Se a Maria trabalhasse muito, trabalhasse duro, ela conseguiria promoção. I would do more exercise if I were Mary. Marty, errei o nome aqui, né? Eu faria mais exercício se eu fosse a Marty. If Aniela studied, she would go out tonight. Olha aí a mamãe e o papai falando para vocês mais tarde, né? Se Aniela estudasse, ela sairia à noite, mas ela não estuda, então ela não vai sair, vai ficar de castigo. Paul's teachers would be annoyed if he didn't do his homework. Então, os professores do Paul
ficariam irritados se ele não fizesse ou não fizer o dever de casa, né, as lições de casa. If I didn't have a job, I would travel around Africa. Se eu não tivesse um trabalho, eu viajaria ao redor da África. Então, só para lembrar vocês, né, e dar mais algumas dicas aqui, vocês viram que vocês aprenderam aí a primeira e a segunda condicional, sendo a estrutura da primeira condicional. Eu vou usar a oração condicional junto com o presente simples e depois a oração principal junto com o futuro. Na segunda condicional, eu vou usar a oração condicional com o passado simples e a oração principal com o modal would, que me indica o ria, né, no final dos verbos. E aí, o que eu vou dar de dica para vocês? Que vocês consultem, né, no caderno, no livro didático ou em sites na internet para estudar e relembrar todos esses tempos verbais que a gente viu aqui nessa atividade, que são eles: o simple present, o simple past, o simple future com o will e o modal o would, tá? E aí vocês vão conseguir memorizar melhor. Então refaçam aí essas atividades, tá? Refaçam seguindo esse passo a passo, prestando atenção. Eu espero que tenha ajudado, né? E não deixem de estudar. Fiquem bem e até a próxima.